Quando eu estava olhando os animes da temporada no My Anime List, eu encontrei algo que fisgou minha atenção. Meu Deus do céu, olha quanto anime vai sair nessa season. Vou até falar de um deles no meu canal para ele não ficar parado por outro ano. Mas como eu não queria ser o 282º canal a falar de Spy X Family, eu decidi fazer um vídeo sobre outra coisa que me chamou a atenção. Um filme animado pela Wit Studio, que é um estúdio que fez os animes bem fodas que nem conhece, tipo Shingeki no Kyojin, Spy X Family, Soma Ranking, Mahotsukai no Yomi, Vinland Saga, Vive e Great Pretender. Só a coisinha boba. E dirigido por um tal de Araki Tetsuro, que infelizmente não é o cara que fez Jojo, mas sim só um hominho que dirigiu Shingeki no Kyojin quando ainda estava no Wit Studio. E um tal de Dread Hot, enfim, é um cara aí. E um roteiro feito por ninguém mais, ninguém menos que o Robot Game. Para quem não conhece esse homem, ele foi o criador de um tal de Madoka Mágica, a primeira temporada de Psycho Pass e um tal de Fate Zero aí. Um anime bem foda-se que apenas se tornou o meu anime favorito de todos os tempos. Não o Fate Zero em si, mas todo o conjunto da obra Fate Stay Night, Heaven's Feel e Kara no Kyokai. E lembrando que ele só fez Fate Zero, quem fez o Stay Night e o Kara no Kyokai foi o lindo do Kinoko Naso. Além disso, o maluco que fez a OST do filme é ninguém mais, ninguém menos que Sawano Hiroyuki, o maluco que fez a OST de Kill la Kill e Shingeki no Kyojin, ou seja, ele foi o criador disso aqui. Don't lose your way, your mind. E isso aqui. Logo pensei, o que poderia dar errado, não é mesmo? E logo que lançou, fui lá assistir e depois de terminar de assistir, decidi fazer aqui esse vídeo. Só porque não, né? Antes de começar a falar, já vou deixar bem claro que esse vídeo não contém grandes spoilers. Você pode assistir tranquilamente e depois ir direto para o filme se assim desejar. Então, né, vamos nessa. Bubble é um anime simples. Isso não quer dizer que ele é raso ou sem inspiração, pois nem sempre a simplicidade é algo ruim. Na verdade, simplicidade é algo bem difícil de ser implementada corretamente, por isso depende de uma boa execução. Se você quiser um bom exemplo disso, temos Black Clover. Em Black Clover temos as ideias de um belo shonen comum, como a ideia do esforço, o protagonista cresceu mais pica e tal. Porém, Black Clover se sobressai de um belo shonen comum ao executar a simplicidade da forma correta, e não se limitando completamente a ela. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo porque eu já fiz um vídeo só sobre Black Clover. Então se você ficou curioso, pode ver aquele vídeo um tempo depois. Nesse vídeo o tópico é outro. Autodivulgação, plim plim. Bubble é semelhante, como a história. Você já deve ter visto algo parecido antes, porém o anime pega essa simplicidade e renova em algo incrível. Seja construindo o próprio mundo, mesclando conceitos legais como a temática de parkour com gravidade doida e boias que dão um efeito de ricochete, ou utilizando de sua animação e trilha sonora incríveis para criar algo memorável e impactante. A questão é que Bubble não é um filme foda-se que fez uma história cafona de qualquer jeito, só para surfar no hype de um anime feito pelo Araki Tetsuro, o Robot e a Wit Studio. Já que estamos falando da animação, vou falar aqui logo. Ô filme lindo! Viu? A Wit Studio tá de parabéns. Eles pegaram as partes fodas da animação de Shingeki no Kyojin e elevaram para outro nível. Tô falando daquelas cenas picas dos personagens praticamente surfando no ar, com animação fluida e dinâmica e tal. Aqui em Bubble temos isso implementando de uma forma magnífica, o que sinceramente eu já esperava de um filme de anime da Wit Studio. Porém, depois que eu realmente assisti, minhas expectativas foram superadas. Acho que pelas cenas que estão passando aí na tela dá pra entender o que eu quero dizer. E não é só isso, a equipe de arte está de parabéns. Praticamente toda a cena do anime dá para virar um wallpaper pica, junto com algumas cenas de contemplação que jogam na nossa cara como esse anime é lindo. A animação e arte magníficas, junto com a OST maravilhosa de Sawano Hiroyuki, formaram um casal perfeito. Eu realmente queria falar muito sobre a OST, porém temo do YouTube comer meu pequeno brioquinho, já que ultimamente tenho pegado muitas reivindicações de direitos autorais. Resumindo, YouTube, obrigado pelo seu excelente trabalho em quebrar minhas pernas. Parando de reclamar do YouTube, um cantor chamado Eve, que fez uma opening chamada Kai Kai Kitan de um anime bem foda-se e desconhecido chamado Jujutsu Kaisen, fez um bico na opening desse filme também. Falando um pouco sobre o enredo do anime sem dar spoilers, o anime se passa em uma Tóquio destruída por umas boias
foguetes que explodiram e ainda inundaram a cidade. Junto com isso, algumas anomalias gravitacionais surgiram. E nesse cenário, jovens se reúnem para fazer o que qualquer pessoa sensata faria. Parkour! Oh, gotta go fast, I'm so cool! Nós somos apresentados ao protagonista Hibiki e ao grupo dele logo de cara. O protagonista começa com aquele clássico protagonista antissocial que não gosta de se enturmar e por isso fica na dele. Mas temos um motivo justificável do porquê ele é assim. E qual é esse motivo, Naru Crossoer, sei lá como pronunciar essa porra. Puta nome difícil, seu filho da puta. Por que você escolheu esse nome pra ser o nome do seu canal? Tu tem problema, caralho? O motivo justificável do porquê ele é assim é bem simples. Caro telespectador que com toda certeza não xingaria o nome dos outros, pois isso é feio e muito mal educado. Porém, infelizmente eu não posso falar aqui, pois eu já disse que essa review era sem grandes spoilers. Tu vai ter que assistir pra saber o que é. E depois de alguns minutos do filme, somos apresentados a outra protagonista. Essa mina aí que tá em tudo que é trailer, que não quero falar muito da personalidade dela, pois acho que isso vai tirar um pouco do brilho inicial. E o filme também dá um motivo muito justificável do porquê ela não vira o casalzinho do protagonista logo de cara. Mas é o mesmo rolo, tu vai ter que assistir pra saber o que é. Sobre o grupo do protagonista, não vou mentir. Ele foi pouco desenvolvido e o foco ficou todo nos protagonistas. Mas vamos ser sensatos aqui, pois em um filme temos pouco screen time para desenvolver vários personagens. Vamos fazer uma comparação aqui. Um anime da temporada comum tem em média 12 episódios, e fazendo uma pequena matemática básica, isso dá uns 288 minutos. Em contrapartida, Bubble tem apenas 1 hora e 40 minutos, que dá ao todo 100 minutos para contar tudo. Por isso, o melhor é focar nos personagens principais, que são obviamente o ponto-chave do filme. Os dois protagonistas funcionam bem. Eles não são os protagonistas mais complexos de anime já feitos, na verdade são bem simples. Porém, retomando mais uma vez ao ponto de simplicidade e execução, os protagonistas se encaixam nesse quadro. Os dois são bem desenvolvidos, não chegam até um puta character development que nem um Guts da vida. Na verdade, longe disso, pois a história tenta ser mais redondinha com foreshadowings no início e uma conclusão legal. Por isso, no que o filme se propõe, os protagonistas cumpriram seus papéis. Eu recomendo esse filme para quem estiver procurando algo para fugir do convencional, mas não tanto assim. Algo que cumpra seu papel de entreter e ainda sair no lucro ao se deleitar com uma excelente produção em todos os quesitos. E também eu acredito que se você for um anime ou filme com um budget de animação imensa e música magnífica, tudo bem você ter uma história mais simplinha, mas você tem apenas uma obrigação: não caga com a porra do plot. Não vou dizer qual anime que faz isso, ao menos não por enquanto, porque isso é uma conversa para outro dia. E hoje o assunto é Bubble. Agora eu terminaria o vídeo, mas como eu quero deixar as coisas um pouco mais claras, eu vou fazer uma mini sessão, vamos dizer assim, sobre os spoilers, para eu poder explicar sobre as partes que eu não pude falar porque eram spoilers. Então eu falarei aqui no final do vídeo, ou seja, se você não viu o filme ainda, já pode sair do vídeo, ele praticamente acabou. Vou assistir o filme se quiser. E se você já terminou o filme e voltou para o vídeo, aqui está a minha explicação sobre as partes que não são inovadoras, mas são bem executadas. Vamos começar com o protagonista. O protagonista começa como aquele clássico protagonista antissocial que não gosta de se enturmar e por isso fica na dele. Mas temos um motivo justificável do porquê é assim. O motivo não é por causa de uma Backstory Edge número 159, mas sim por causa da sua hipersensibilidade auditiva. Ele sempre ficou na dele porque os barulhos o incomodavam muito. Aí ele não ficava interagindo com os malucos que só ficavam gritando e fazendo merda porque aquilo seria um inferno para ele. Ou seja, pegaram um clichê e executaram muito bem. Tá bom que a backstory dele ainda é um pouco edgy, mas mesmo assim, a raiz dela é a hipersensibilidade auditiva, o que é usado no filme para ser além do pretexto do protagonista ser edgy. Como a razão do Hibiki e da outra terem uma química, é por causa disso. E mais pra frente a gente vê em uma das cenas mais lindas do filme que esse problema era psicológico, o que surpreendentemente é realista, principalmente porque uma das formas do tratamento é, aparentemente, a terapia, e coincidentemente é a única forma que a mãe dele não procurou usar, e acabou sendo a forma certa de tratá-lo, principalmente porque mais pra frente ele começa a interagir com os outros membros do time, o que é uma ótima maneira de demonstrar o seu desenvolvimento. Quando eu disse que... E o filme também dá um motivo muito justificável do porquê ela não vira o casalzinho do protagonista logo de cara.
O motivo era porque quando ela tocava o Hibiki, o corpo dela virava boias aos poucos, de maneira irreversível. Ou seja, um clichê bem comum em filmes de romance, sobre o casal não ficar junto até o final. Aqui tem uma justificativa incrível, porque se eles ficassem juntos, um deles morre. Então, eles são praticamente obrigados a ficarem à distância. Na verdade, longe disso, pois a história tenta ser mais redondinha com foreshadowings no início e uma conclusão legal. Eu estava me referindo em específico a dois foreshadowings. O primeiro é a conversa que a cientista lá, que eu esqueci o nome, disse sobre as espirais, em que, se analisarmos no universo e até mesmo na biologia, encontraremos espirais em todo o canto, e que no final todos nós nos reuniremos e faremos parte de uma mesma espiral, usando de exemplo a junção da galáxia Andrômeda com a nossa daqui uns 4 bilhões de anos, em que explodiremos e nos reuniremos novamente em uma nova espiral. E no final do filme, o tema de espiral e união é retomado novamente, e até mesmo no próprio início do filme, que começa com uma bolha com o universo em si no seu interior, como se tudo estivesse junto dentro de um só local. O outro foreshadowing que eu estava me referindo era sobre a história da pequena sereia, que a cientista conta para Uta, em que no término da história a pequena sereia se transformaria em boias nas mãos do príncipe, o que literalmente acontece no final do anime, com a Uta se transformando em boias nos braços do Hibiki. E não só o término da história, como a própria história como um todo era um grande paralelo com a Uta, coisa que o filme deixa muito explicitamente claro, o que faz o filme ser bem previsível. Fala que a sereia virou boias, a menina principal é um conjunto de boias, óbvio que no final ela vai virar boias. Sim, exatamente. Mas isso em si não é um defeito. Vamos pegar, por exemplo, One Piece. A gente sabe que o Luffy vai achar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. O anime não vai pular um plot twist do nada e fazer ele morrer antes de pegar o tesouro. Em Black Clover também. A gente já sabe que o Asta vai virar o Rei Mago. Se ele não virasse, então ele não seria o protagonista do anime, mas sim o Yami. Mas aí que tá. Às vezes não é sobre o que vai acontecer no final, mas sim como os protagonistas vão chegar no final. O que é algo que Bubble faz de maneira muito bem feita. Mesmo que a maioria da audiência já saiba o que vai acontecer no final, o final ainda vai ser climático e impactante, porque o filme já fez um bom trabalho em desenvolver os protagonistas ao ponto de fazer a audiência se importar com eles, mesmo que a audiência já saiba que a outra vai morrer. E também eu tô feliz que ela volta como ela originalmente era, uma boia, ao invés da forma humana, porque fazer todo aquele crime só pra reviver ela seria muito cara de pau. Falando sobre a própria Uta, eu gostei da forma como manusearam seu plot de ser o peixe fora d'água, que de novo não é inovador, mas é bem executado, como por exemplo o seu próprio design, cuja roupa parece algo que uma inteligência artificial criaria pensando sobre o que os seres humanos vestem. Por isso que a roupa é toda estranha, que parece que pertenceria a uma versão menina de anime do Duas Caras. E também podemos ver que a própria aparência humana da Uta é copiada de uma mina de um pôster que dá para ver de relance na cena do Hibiki se afogando, quando eles se conheceram pela primeira vez. E não é só o design, é a forma de como ela passa de uma criatura estranha que luta com galinhas para uma pessoa que consegue falar normalmente é muito bem feita, por causa das cenas que mostram que ela aprende muito rápido, mas não no ponto de ser rushado. Aí o pulo dessa transição não é muito brusca, mas sim um aumento constante de acúmulo de conhecimentos. Me lembra até o Fushi do Fumetsu no Anatae, no bom sentido, é claro. É mencionado que o maluco deficiente era muito foda no parkour, mas parou porque ele obviamente virou um deficiente. Mas no final do filme ele reaparece fazendo parkour, e o mesmo vale para as botas pica da equipe doida dos Máscaras. E falando de tudo a respeito sobre esse filme, é isso. E eu também deixei umas coisas de fora de propósito, porque eu sei que alguns de vocês aí cagaram pro aviso e foram ver o resto do vídeo do mesmo jeito. Então, se algum dos spoilers te interessaram a ver o filme, eu ainda recomendo ir assistir, porque como diz o velho ditado, o verdadeiro One Piece foi a jornada que a gente fez no caminho. Ou seja, mesmo já sabendo exatamente o que vai acontecer, ainda vale a pena ver por causa do processo, da emoção que o filme traz, e também por causa da animação linda e música majestosa. E também porque eu não conseguia expressar em palavras, não tenho o que falar, é só sentir. Então tá aí, né? Esse vídeo faz parte de um novo quadro do canal, de vídeos fillers. São vídeos mais curtos e simples que vão servir mais para preparar terreno para vídeos picas e não deixar o canal no vácuo do esquecimento.
sou um canal com foco em Jojo e não fiz nenhuma referência de espinho o vídeo todo. E alguém deveria me dar uma medalha por isso. E também, legal que o maluco da máscara é a cara do Eren, né? Ou só sou eu que tô ficando cego e vejo a semelhança?